Eita, essa é a realidade hoje dos bolsonaristas, né? Brasil acima de tudo, mas antes é o Trump, né? Antes é a Disney, são os Estados Unidos. E o Lula tá indo pra cima, né? O Lula não tá deixando barato, porque a princípio, o Lula estava batendo um pouco no Trump. Tinha que devolver. O Trump ameaçou o Brasil, chantageou o Brasil. O Trump atacou a soberania do Brasil. Ele não só taxou, que nem fez com outros países. Ele atacou o Brasil. Foi o único país que ele humilhou. Aí o Lula ia ficar caladinho. Não, como os outros países fizeram, não dá nem para comparar com os outros países. O Lula, óbvio que tinha que reagir. E reagiu no tom certo. E está tentando negociar. Agora ele está batendo só no Bolsonaro. Tá enchendo o Bolsonaro de porrada, porque tarifaço a gente sabe de quem é a culpa. O Dudu bateu no peito, é dele, é deles. Então o Lula agora vai mirar a narrativa do antipatriotismo do Jair Bolsonaro e vai deixar o Trump de lado. É hora de deixar negociarem lá nos Estados Unidos. A gente até tem informações, eu falei há pouco, com uma pessoa que está lá na comitiva, e a gente vai falar um pouco também da Na reunião que teve há comitiva de pouco quem? Na dos comitiva de senadores quem? que estão lá conversando Ah, com que o estão lá empresário nos Estados Unidos. nos Estados Acabou Unidos. agora a reunião. Acabou de acabar. Mas enfim, vamos Ó, botar. Você viu o Lula, né? O Lula tá é, assanhado. ele hoje até, vamos dizer, foi a uma cerimônia onde exatamente, eu sei que é no estado do Rio de Janeiro. E ele falou lá bastante a respeito dessa situação que a gente atravessa. Mas não falou só dando porrada nos Bolsonaros, ele falou também para o país, ele falou de uma forma mais articulada. Claro que sempre sobra pancadaria em cima dos Bolsonaros, até porque eles fizeram por merecer. A Alice fez uma compilação de algumas dessas falas. Solta, Alice. Vamos O lá. filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? A gente já tinha o tal do Silvério dos Reis, que traiu o Tiradentes. Agora nós temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Não merece. E ele não está. E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. Ele vai ser julgado. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. E isso é o filho do Coisa e o Coisa que estão pedindo para fazer. Ou seja, o cara que fazia a campanha embrulhado na bandeira nacional. O cara que fazia embrulhado na bandeira nacional, Brasil acima de tudo, acima de tudo. E agora, ele vai com a desfaçatez, Brasil acima de tudo, mas primeiro os Estados Unidos. É uma falta de vergonha, uma falta de caráter, uma falta de patriotismo. Uma falta de patriotismo. Eu tenho dito o seguinte, com muita tranquilidade, o Brasil quer negociar, nós não temos contencioso com ninguém. O Brasil não tem, o último contencioso nosso foi a Guerra do Paraguai. Não quer briga, a gente quer negociar, a gente quer fazer comércio. Sabe? O Lula está aplicando uma técnica que, claro, eu não estou dizendo que ele foi buscar nos livros, que eu não sei se ele também tem muito tempo na vida dele para ficar pesquisando as coisas, mas que tem um livro sobre marketing político.
escrito por um famoso autor, um marqueteiro famoso nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome dele, mas que eu já li esse livro, até procurei essa noite, mas não encontrei. Depois que arrumaram minha biblioteca, eu não encontro mais os livros. Quando era bagunçado, eu encontrava tudo, mas agora eu não encontro mais. Mas nesse livro fala que uma das técnicas, eu digo, numa campanha política, é você se apropriar do discurso do adversário. É uma forma de você triangular, você toma lá o discurso, etc. e tal. E o Lula está fazendo exatamente isso. Ele está se apoderando das bandeiras que sempre marcaram, caracterizaram o bolsonarismo. É o patriotismo, são os símbolos nacionais, bandeira, etc. e tal, Aham. camisa da seleção brasileira. E tudo isso é inacreditável, está sendo dado de presente por Lula, Pois pelos é. Bolsonaros, pela família Bolsonaro. Entregou de bandeja. Na semana passada, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ele deu uma Sou muito sugestão Inter, para cara. ele deu uma sugestão pro Lula, pro Lula, pro Bolsonaro, que o Bolsonaro nem disse sim nem não, mas até agora não aceitou. A sugestão do Aham. Valdemar Costa Neto, que é um político muito esperto, muito experiente, já passou por poucas e boas, foi do seguinte: olha, faz o seguinte, solta uma nota sua, Bolsonaro, agradecendo muito a ajuda, a intervenção que o Trump fez a seu favor, a piedade que ele demonstrou por você, etc e tal. Mas nessa mesma nota, você pede para ele para ser mais generoso com o Brasil, para não fazer uma taxação tão grande quanto essa. E aí você fica bem dos dois lados, fica bem lá, fica bem cá. Bolsonaro não deve ter engolido essa. Deve ter concluído que não. Se eu fizer isso, o Trump vai ficar furioso comigo. Mas o inacreditável é que ele prefira que os brasileiros fiquem furiosos com ele, ao Trump ficar furioso com ele. Pois Ora, é. e aí isso Ele é está uma. desesperado para não ser preso. Você tem que pensar nesse lado. O Bolsonaro não aguenta uma semana de prisão. Ele é muito mimado. Ele sempre foi mimado. E ele não aguenta. O Lula ficou quase 2 anos. Imagina o Bolsonaro 2 anos preso. Então, tem esse lado dele também acreditar, talvez, na alucinação do desespero, do medo da prisão, porque é óbvio que não vai acontecer isso, que o Trump pode, com essa pressão, mudar os rumos do destino dele, que é a prisão. Ele tá com medo de ser preso, tem esse lado também. Então ele também não quer desautorizar por medo da fúria do Trump. Ele não quer desautorizar porque o Eduardo tá lá patrocinado por ele, sabotando o Brasil, e aí ele vai estar atacando de certa maneira o que o filho tá fazendo. Ele não quer também perder a chance, talvez, de não ser preso. Eu acho que ele ainda tem uma pequena esperança, porque ele tá com medo, ele tá chorando mesmo, ele tá. Não é só na igreja que ele tá chorando. Eu conversei com uma pessoa muito próxima a ele, um dia até agora, né, no sábado. Aí ele só fala o quanto o Bolsonaro tá realmente mal, depressivo. Agora, Ele tá com agora medo. o Trump não dá o menor sinal de que vai recuar nessa negociação com o Brasil. Ele colocou lá como condição para eventualmente reajustar, quer dizer, baixar esse tarifaço, o Supremo Tribunal Federal a livrar a cara de Bolsonaro. Quer dizer, ele pôs na mesa uma carta que não se dá para negociar com essa carta. Não tem a menor chance. Como? O que é que o Supremo diria agora? Que, olha, vem cá, pensando bem, foi um engano nosso. Todas essas provas recolhidas contra o Bolsonaro e seus familiares e os seus cupinchas, tudo isso que a Polícia Federal investigou, olha, esqueçam, esqueçam. A gente estava indo talvez por um caminho errado. Não tem jogo isso. Não tem o menor Não tem. cabimento isso. O Trump pôs uma carta na mesa que é para não negociar. Exatamente. E, e o Lula E o Lula tinha que responder. fica repetindo, quero negociar, vamos negociar, até porque não é o que ele deveria fazer, mas ele está impedido de negociar. Porque você só negocia se você tem alguém do outro lado da mesa.
O Lula aprendeu tudo sobre negociação e sempre foi um hábil negociador, desde que ele se tornou um líder sindical lá nos anos 80, na região do ABC Paulista. Eu acompanhei um pouco de perto é, aquela fase inicial do Lula, porque eu trabalhava na revista Veja em São Paulo. Mas não adianta tudo que ele aprendeu. Ele negociava com o governo, mesmo sendo uma ditadura. Ele negociava mesmo tendo perdido uma greve. Ele negociava claramente ou às escondidas. Ele negociava. É a marca mais forte que o Lula carrega até hoje. Não é o do enfrentamento, é da negociação. Mas não adianta o que ele aprendeu, não adianta todo esse conhecimento acumulado se você não tem com quem negociar. Ou se você tem um falso, não parceiro, mas um falso interessado numa negociação, desde que seja nos termos que esse falso negociador se apresenta. Então ele vai ficar dizendo isso aí, vai ter que insistir nisso aí, vai ter que estar se preparando, como está se preparando, para enfrentar as consequências desse tarifaço. Ontem, aliás, ontem, o Trump anunciou, foi de ontem para hoje, que olha, nós vamos até a próxima sexta-feira, porque esse tarifaço, o prazo dado pelo Trump para evitá-lo seria na próxima sexta-feira. Se até sexta-feira os países que não negociarem conosco, não tiverem se acertado conosco, esses países sairão taxados entre 15% e 20%. Se o Brasil tivesse nessas condições, comparado com as condições que ele enfrenta agora, estaria no céu. Mas o Claro. Brasil não. O Brasil é um caso à parte para o Trump. Uhum. O Brasil é um caso à parte. Não, o Brasil é outra conversa. Ele quer nos ver de joelhos, Exato. remidos, submetido às suas ordens e aos seus caprichos. E isso, sinto muito, não dá. Não dá. Uhum. A gente já vai começar a ler, ou a tomar conhecimento de opiniões de economistas, editorialistas de grandes veículos, já pregando, sem dizer com toda clareza, mas já pregando, olha, é melhor, é melhor abrir a economia brasileira. Ora, todos os países abrem ou fecham suas economias, têm elas mais fechadas ou menos fechadas, de acordo com as circunstâncias. Eu não estou entrando no mérito se abrir mais ou abrir menos a economia brasileira será melhor para o Brasil. Eu não sou economista, sou apenas um curioso Claro. dessas coisas. Mas neste momento, que você está numa negociação ou numa tentativa de negociação tão tensa, você chegar e dizer, olha, é melhor abrir essa economia, significa o seguinte, olha, vamos fazer aí as vontades do Trump, pelo menos parte dessas vontades, com todo cuidado, é isso. Isso não me parece ser a melhor opção neste momento. O Brasil, na verdade, está acuado, porque o Brasil não tem o poder que as grandes potências têm. E aí, nesse momento, chega lá e diz: olha, tá certo, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir minha economia de uma vez. Ela vai perder muito mais do que pode ganhar numa negociação. Se essa negociação está barrada, você fica insistindo em abri-la, e abri-la, e abri-la, e abri-la e se prepara para os efeitos e as consequências dessa negociação emperrada ou impossível, pelo menos nos termos que o Trump está colocando. Agora já, não, tá bom, vamos aqui escancarar. O que é que vocês querem? Nossas terras férteis? Terras Vocês querem raras. nossas Terras terras raras. Nossos raras? minerais. Vocês querem nossos Isso, minerais? aham. Olha, não dá para ser ainda agora. Vamos fazer aqui um acordo. Claro, podemos negociar isso também, mas devagar também não é assim. Senão a gente entrega tudo na bandeja, de bandeja. E numa hora ingrata como essa. Aham. Ele anunciou esses acordos aí com vários outros países, está dizendo que sexta-feira começa tudo para quem não negociou. Ele não diz, olha, vem cá, mas o Brasil está querendo negociar. Não, mas esqueça, eu não quero o Brasil, não. Brasil eu quero machucar.
machucar. Eu quero machucar. Eu quero É que que ele está, eles na verdade, sofram. fazendo. Isso é política. Ele Eu quer quero que eles influenciar a eleição. sofram lá. O Trump é tão Claro, idiota que ele no fim. acredita que o Bolsonaro é favorito numa próxima E eleição. aí já Ele se começou meter, a ele contagem ajuda. regressiva aí pro tarifaço. Faltam 5 dias pro tarifaço. Entendeu? Ele negocia com todo mundo, conversa com todo mundo. Ontem mesmo, a representante da União Europeia foi lá, dona Ursula von der Leyen, foi É, lá, onde o Trump estava na Escócia jogando golfe, porque ele tem campos de golfe lá. Ele ele não foi foi lá para ver nenhuma campo de visita golfe. oficial. Ele foi lá para jogar golfe. Deve ser porque não tem o que fazer. Fim Não de semana tem. ele pega o número um, o avião número um da presidência e vai para onde ele É a quiser jogar força golfe. humana. Aí ele foi jogar golfe. Dona Úrsula foi lá e disse: Ok, a gente aceita aí a tarifa já negociada de 30%, é isso? É, Trinta por 30. cento, 30%. Aí o que faz com que, embora ela tenha representatividade suficiente para negociar pela União Europeia, mas esse gesto Não, da Úrsula, 15%, 15, né? 15%, É, 15. esse gesto, essa aceitação da presidente da Comissão Europeia de 15%, que ela comemora, por exemplo, já foi lamentada pelo primeiro-ministro da França, que é a segunda maior economia da União Europeia. Primeiro é a Alemanha, depois é a França. O primeiro-ministro da França hoje, ele disse o seguinte: é um dia sombrio para a União Europeia. Esse mesmo sentimento está sendo compartilhado por outros chefes de Estado na Europa, mas a Europa botou seu rabinho entre as pernas e o que seria uma taxação talvez maior por parte de Trump se tornou um pouco menor, mas enfim, foi aceita, tá fechada. E o Trump comemora e tudo. Porque o Trump é, antes de tudo, um tomador de dinheiro, quer dizer. Ele, na época que ele vendia imóveis, ele dizia o preço é tal, estava lá nas alturas, depois ia baixando. Agora, ele está baixando com todo mundo de alguma maneira, menos com o Brasil. Porque no Brasil a questão é política. Trump quer que o país, que o Brasil, se realinhe ideologicamente com os Estados Unidos. Mas não só quer que o Brasil se afaste, por exemplo, da potência mundial, que é a China, para fazer negócios principalmente com os Estados Unidos e negócios maiores com os Estados Unidos. Ele está extremamente preocupado, e aí não é só ele pessoalmente, são as elites todas americanas, com o crescimento da China, com a influência da China que se torna maior em todas as partes do planeta. Então é isso que ele quer do Brasil. E no caso do Brasil, acrescido do fato de que o Trump, o Bolsonaro sempre foi um copista do Trump, um imitador do Trump. O Trump viveu lá aquela situação dele perder uma eleição e ele dizer não reconheço. Dele perder uma eleição e mandar a sua turma invadir o Capitólio ou estimulá-la a invadir o Capitólio. E depois ele vê o Bolsonaro copiando ele e diz: puxa, esse cidadão realmente sofreu o que eu sofri, eu me saí melhor porque me reelegi ele não. E eu gosto da família dele, eu gosto do modo do Bolsonaro, dos Bolsonaros se comportarem, eu vou dar uma força para ele. Aí põe isso como condição para abrir qualquer outra negociação em relação ao tarifaço. E essa condição é absolutamente inaceitável. Não tem acordo em torno disso. Como? É. Agora, Dobrar a justiça brasileira? Desmoralizar a justiça brasileira? Que democracia é essa? Onde a vamos colocar justiça aqui não um tem vídeo do Eduardo independência? Bolsonaro. Hein? Aí a galera da extrema-direita é tão. Eles gostam tanto de fake news que agora eles querem culpar o Lula, dizer que o Lula é anti-americano, que o Lula não quis negociar.
O Eduardo Bolsonaro pediu sanções, conversou sobre as sanções, sabendo que entre as possíveis sanções tinha tarifaço. Ele quis, ele trouxe isso. E não só trouxe, como agora ele quer sabotar qualquer um que vá lá tentar negociar. Aí tem essa fala do Eduardo, que resume de quem é Não, a e eu culpa. trabalho para que eles não encontrem diálogo. Ele trabalha para aquele, quem não encontra diálogo? Os senadores, o Lula. Inclusive tem uma comitiva agora de políticos que está lá. A gente tem imagens aí, né? Também, Alice, que estava passando agora há pouco, e que se reuniu com empresários dos Estados Unidos para tentar começar a criar uma ponte ali, para tentar negociar com o Trump. Porque, na verdade, não tem diálogo mesmo, não está tendo negociação, porque não tem como Não, com a Casa e o, Branca. ma- e o mais escandaloso nesse momento, só repetindo um pouco o que você falou, só para talvez emprestar um pouco mais de ênfase, é o seguinte: esses senadores que estão lá, que são senadores de vários partidos, é uma comitiva Aí eles. Igual a mim, o cara comandada, é igual a mim, é fácil, né? comandada por um deles, o Nelson Trades, não sei o Que é o que quê, estava ali no meio. papapá, que é do Mato Grosso, é do PSD, se eu não me engano, do Mato Né, Grosso. PSD. Eles foram para lá na tentativa de negociar, mas eles estão se escondendo do Eduardo Bolsonaro. Eles não dizem, eles estão lá, mas não dizem com quem estão conversando, porque Eduardo Bolsonaro e o seu Paulo Figueiredo, neto do último ditador de 64, general João Batista de Oliveira Figueiredo, e que vive lá como um falso exilado nos Estados Unidos, com medo de voltar e de ser preso, os dois estão atentos a todos os passos dessa comitiva de senadores brasileiros que está lá para evitar. Olha, opa, parece que eles vão conversar lá no Departamento de Estado. Aí vão lá, corre. Não, 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 não. Vem cá, não conversa com essa gente que chegou aí, não. Não conversa com esses senadores, não. É tudo a pessoal de Lula. E não é. É pessoal de, são representantes de vários partidos, inclusive do partido do Bolsonaro. Tem. A ex-ministra da Agricultura do governo Tereza. Bolsonaro, Tereza Cristina, está lá. Está lá. Foi ela a relatora do projeto que permite a aplicação da reciprocidade em negociações como essas e outras negociações. Ela está Eu, lá. E eu, eles estão escondidos, com medo que Eduardo Bolsonaro saiba com quem eles estão indo conversar. Vê que absurdo, vê que maluquice. pois Estão se é. escondendo de Eduardo Bolsonaro porque ele está lá, atento. Se Sabotando. souber que vai conversar lá, aí ele faz algum contato, se ele tiver contato, e barra qualquer negociação. É isso. Eles têm Como até é que. agora, marcaram 6 parlamentares. Eles não vão conversar só com o empresário, eles querem, claro, conversar com o político. Tem 6 que eles já marcaram, tem republicano no meio, que eu conversei e apurei, só que eles não vão dizer os nomes, eles não querem que vaze exatamente para o Eduardo Claro, Bolsonaro com não receio ir De Paulo pressionar, porque o Figueiredo e de Eduardo está indo Eduardo para cima. Bolsonaro.